modelos de preço de entrada de medicamentos no Brasil, com ênfase em doenças raras, eu acho que a gente tem que primeiro pensar qual que é o papel da regulação econômica. A regulação econômica, ela é motivada por ações governamentais que vêm com a necessidade de corrigir e mitigar falhas de mercado com vistas, então, a garantir o bem-estar social da população. E na presença dessas falhas, os mercados eles acabam não fornecendo sinais suficientes para garantir um adequado equilíbrio entre oferta e demanda. Então, a regulação ela vem, então, nesse sentido de garantir a concorrência perfeita, mas também garantir o acesso da população aos medicamentos com preços justos. A regulação econômica de medicamentos, em especial, ela é realizada por todos os países da OCDE. A gente tem alguns outros países, como a África do Sul, Rússia, China, Brasil, Colômbia, entre outros, que possuem regras para a determinação de preço de medicamentos, tá, para os seus sistemas de saúde. Existem alguns tipos de regulação econômica, eu acho que os 2 tipos mais conhecidos são o cost plus, em que se estabelece uma taxa de retorno baseada no custo de produção, onde a OMS não indica a utilização desse modelo por conta de, especificamente na área de medicamentos, não se ter acesso a todos os dados de custo, então fica difícil pensar nesse modelo. Mas existe o modelo price cap, que é o modelo que a gente utiliza aqui no Brasil, que é um modelo de incentivo, onde se estabelece um preço máximo e um ajuste anual baseado aí em alguns fatores, como, por exemplo, a inflação. Alguns países utilizam também, o que não é um tipo de regulação, vamos dizer assim, mas um modelo de preço baseado em valor, onde se utiliza, aí, por exemplo, a avaliação de tecnologia em saúde como ferramenta para estabelecimento desses preços. Então, quais são esses tipos de controle de preço, né? A gente tem o preço de entrada, o controle de preço de entrada, onde o regulador ele autoriza o determinado preço para entrar nesse mercado. A gente tem o preço de reembolso, que é aplicado em alguns países onde o sistema público ou os planos de saúde reembolsam seus pacientes pela compra de medicamentos. E a gente tem o controle de lucros, que é um modelo pouco utilizado, mas que controla de forma indireta os preços de entrada a partir de um limite estabelecido de lucratividade. Aqui eu trago para vocês algumas metodologias mais comuns de determinação de preço de entrada e as que o Brasil utiliza. A gente tem um referenciamento externo de preços, que é quando se estabelece o preço do medicamento no país com base no preço de outras jurisdições, de outros países. A gente aqui no Brasil, pela Resolução 2 de 2004, a gente estabelece o nosso preço com base em uma cesta de 9 países, mais o país de origem de produção desse medicamento. E é uma política amplamente adotada, tá? Para todos os tipos de medicamento, então todos os países olham os preços dos outros países, e o Brasil utiliza esse modelo, e uma das características desse modelo de referenciamento é selecionar países que tenham características sociais e econômicas parecidas, tá? Para que a gente consiga ter um preço de acordo com a capacidade econômica do país. Ela deve ser utilizada em conjunto com outras políticas de preço, e aqui no Brasil a gente acaba não tendo isso feito de uma forma muito bem estabelecida. Acaba que essa é uma das únicas metodologias utilizadas para a precificação de medicamentos inovadores. E um outro ponto que é muito importante nesse processo de basear o seu preço no preço internacional é a revisão regular dos preços, que a gente aqui no Brasil não faz. O nosso preço, quando entra no país, por conta da metodologia que a gente usa, é sempre se basear no preço mais baixo dentro dessa cesta. Então, a gente entende que entra com um preço baixo, mas com o passar dos anos, por conta dessa metodologia que não prevê uma revisão, o nosso preço acaba ficando entre os mais altos. A gente tem... Opa, acho que eu desliguei.
A gente também tem o referenciamento interno de preços, que harmoniza os preços de produtos com efeitos terapêuticos semelhantes, também para garantir que a variabilidade de preço em mercados comparáveis seja mínima. É uma metodologia comumente utilizada para medicamentos genéricos, similares e biosimilares. E no Brasil, a gente utiliza essa metodologia para esses medicamentos que eu citei, mas a gente também tem uma outra metodologia de referenciamento interno, que é o custo de tratamento com base em medicamentos para a mesma indicação terapêutica. E aí, aqui, a gente tem mais uma necessidade de melhoria da nossa atual legislação de preços, porque a gente não tem critérios consistentes e transparentes para entender quais são os melhores comparadores na hora de definir o preço do medicamento. Existem mais dois modelos de precificação de medicamento que eu trago aqui, que a gente aqui no Brasil não utiliza enquanto regulador, enquanto papel da CEMED, que é a negociação de preço e o preço baseado em valor. A negociação de preço a gente acaba utilizando muito em processos de licitação, mas a gente vê muitos países trazendo esse processo, essa negociação para dentro da avaliação de tecnologia em saúde. E o resultado que a gente vê é que alguns países têm conseguido trazer preços muito mais justos e acessíveis para esses medicamentos no momento da incorporação nos sistemas. O preço baseado em valor, ele complementa, né, esse modelo onde os países acabam se baseando em avaliação de tecnologia para estabelecer esse preço. E eu acabei colocando aqui se talvez esses modelos não poderiam ser mais bem estabelecidos dentro da Conitec e da CoSaúde, como modelos para a gente ter preços de incorporação mais acessíveis. E aí, para a gente falar, então, em preços de incorporação, porque a gente tem também que separar o que é o preço da CEMED do preço de incorporação estabelecido pela Conitec e pela CoSaúde, ficou um pouco claro, mas acho que dá para ler. Eu trouxe aqui para vocês um pouco de como funciona, e eu acredito aqui que a maioria já conhece esse processo, da regulação e do acesso de medicamentos no Brasil. Então, o primeiro passo, a gente precisa ter esse produto registrado na Anvisa, ter a autorização da Anvisa, e, posteriormente, precisa ter, então, o preço estabelecido pela CEMED. Posteriormente ao preço estabelecido pela CEMED, a gente vai ter o acesso desses medicamentos em diversos canais, ou pelo sistema público, ou pela ANS, na saúde suplementar, ou pelas farmácias e drogarias. E aí, quando a gente fala em sistemas de saúde, tanto no SUS quanto na ANS, a gente passa aí hoje, né, de alguns anos para cá, isso está mais bem estabelecido, a necessidade da avaliação dessa tecnologia para que ela seja realmente incorporada no sistema de saúde, né? Mas eu trago alguns dados aqui em relação a como está esse acesso. Tem um documento do Ministério da Saúde, a Conta Chá, de 2015 e de 2019, que demonstra que, em relação ao gasto total do país com medicamentos, hoje não, né? Nesse período, 87% desse gasto é feito diretamente dos bolsos dos pacientes, nas farmácias e drogarias, 10% pelo Sistema Público de Saúde e 2,3% pela ANS. E aí eu trago aqui, para diferenciar, que eu acho que é um ponto que é importante a gente colocar aqui em relação a essa questão de se estabelecer preços de entrada no Brasil, como acontece a regulação e o acesso em outros países. A regulação de preço e de reembolso, elas geralmente estão diretamente relacionadas ao processo de incorporação. O que faz com que, por exemplo, aquelas metodologias que eu trouxe anteriormente, de preço baseado em valor e negociação, consigam ser mais bem estruturadas dentro do sistema de saúde. E o nosso sistema não é esse modelo, mas a gente precisa começar a pensar se a gente pode, talvez, modificar o sistema todo, não, mas talvez pensar em alguns nichos para trabalhar nesse modelo, quem sabe. E aí a gente vê alguns países, como a Itália, a França, trabalhando em alternativas para garantir o acesso da população a medicamentos para doenças raras, para terapias avançadas,
que são estabelecimentos de fundos específicos para financiamento desses medicamentos. Então, enquanto não se tem o dado clínico mais contundente, mais evidente sobre o benefício que aquele produto traz, esses países estabelecem fundos de financiamento para que os pacientes não fiquem sem o acesso a esses medicamentos. A gente também tem os acordos gerenciados, que são sempre também baseados nessa questão do quanto o dado ainda não está maduro o suficiente para garantir que aquele produto é efetivo, e compras conjuntas. A gente vê na Europa, por exemplo, alguns países que se reúnem para conseguir ter um poder de compra maior e conseguir um preço mais acessível e disponibilizar esses produtos para a sua população. E eu acho que a gente tem alguns exemplos aqui no país de compras conjuntas que são feitas pela OPAS para alguns medicamentos, principalmente doenças negligenciadas, mas a gente pode pensar em por que não ter esse modelo para alguns outros tipos de necessidade do país. E aqui, só a título de informação, até o ano, eu tenho dados aqui de despesas do Ministério da Saúde em relação a medicamentos. E no ano de 2022, 10% do orçamento do Ministério foi gasto com assistência farmacêutica. Tá? Tá mais ou menos dentro da média mundial, que é 15%. Aqui a gente tem um gráfico que mostra... Opa! Errei. Você pode voltar para mim? Obrigada. Que mostra qual é a média mundial de gasto com medicamento dentro dos sistemas de saúde, que é 15%. Então, assim, a gente ainda precisa evoluir nesse aporte financeiro para medicamentos no país. E, para finalizar, eu trago aqui alguns desafios para precificação e acesso aos medicamentos para doenças raras, que são, a gente precisa pensar em como alinhar as priorizações de registro, preço e incorporação para esses medicamentos. Hoje a Anvisa ela já tem uma resolução bem estabelecida, que entende que esses produtos para necessidades não atendidas, eles precisam ser registrados com mais rapidez, só que a gente não vê essa harmonização acontecendo no resto da cadeia para garantir o acesso da população a esses medicamentos. Trazendo um pouco do ponto que eu comentei anteriormente, vale a pena pensar se a precificação deve ser parte do processo de incorporação e reembolso para alguns medicamentos específicos, porque medicamentos de alto custo, dificilmente um paciente vai conseguir, do próprio bolso, financiar esse produto. Isso vai vir pelos sistemas de saúde. O uso de evidências científicas provenientes de ensaio clínico é suficiente para garantir acesso aos raros? A gente já sabe que não. Então, a gente também precisa estabelecer dentro das nossas políticas outras possibilidades de uso de dados, como dados de uso de mundo real e outras metodologias de estudos clínicos. As terapias avançadas precisam de um modelo específico de regulação de preço e acesso? Nosso arcabouço regulatório hoje de preço ele é de 2004. Então, assim, tem quase 20 anos, e a gente precisa de uma atualização para atender essa inovação tecnológica que está hoje no nosso mercado. Conceder medicamentos de alto custo pode significar privilegiar uns em detrimento a outros? Eu acho que não, a gente tem que também trazer esse discurso mais à tona de quais são os princípios do SUS, pensar na equidade para a gente garantir e tirar esse discurso que acontece muito dentro do mundo das doenças raras, de que a gente acaba privilegiando uma parte só da população. Quais os modelos alternativos para acesso às tecnologias inovadoras podem ser implementados no Brasil, considerando a limitação orçamentária? Então, hoje a gente já tem aí alguns modelos de acesso gerenciado sendo bem utilizados em diversos países, e eu acho que a gente tem que trazer isso para o Brasil como uma alternativa a garantir o acesso da população a esses medicamentos. E, por último, que eu acho que é um dos mais difíceis, como minimizar a judicialização. A gente sabe que hoje é uma porta de acesso
mas o Ministério hoje tem gastado em torno de 4 bilhões com judicialização, e o quanto desse recurso não poderia estar sendo investido em outros programas para garantir o acesso da população a esses medicamentos inovadores. Bom, acho que é isso. Um recado final, né, que eu acho que quando a gente tem as agências reguladoras, indústria, academia e pacientes trabalhando todos juntos, a gente garante a melhora do acesso com transparência e sustentabilidade. Obrigada.